os alunos de jornalismo da PUC, alguns foram convidados para se inscrever com o objetivo de trabalhar na televisão. Eu, na realidade, não me inscrevi, minha professora que me inscreveu. E a Yara Bendatti foi quem me inscreveu. E Vera Ferreira, como era coordenadora do curso de jornalismo, procurou fazer uma seleção entre os candidatos e foi feito tipo um concurso. Nós fizemos uma entrevista e depois teve a apresentação. Cada um teve que ler um texto e falar também de improviso. Foi feita uma seleção desses que se apresentaram. Sim. E saiu depois no jornal os que foram aprovados. E eu fui uma delas e comecei a vida de jornalismo assim. Apesar de que antes eu já trabalhava como redatora numa revista. Televisão educativa, eu comecei como apresentadora do telejornal. E o que é que tinha a programação? Que ia ao ar às 7 horas da noite. E também como apresentadora de um programa de variedades que chamava O Mundo da Mulher. Era um programa que hoje em dia quase não se vê mais, mas que teve bastante influência. Então tinha entrevistas médicas de meio ambiente, naquela época não se falava assim, mas era, né? Puericultura, que cuidava de criança, ginástica, e essas coisas assim, né? Que fosse um objetivo bom para a dona de casa. Fui eu a primeira apresentadora em rede nacional. Se fazia a conexão, né? Era Porto Alegre, São Paulo, Bahia, se não me engano. Tinham 3 estados fora do nosso que entravam juntos, e cada um deles trazendo algum convidado especial, mais de um, dentro de um mesmo tempo. Não, eu entrei em 74, me formei em 75. Ah, então vocês entraram ainda alunos lá. Já estávamos estagiando, né? Cada um já tinha seu estágio. Ali. Tu lembra do equipamento, enfim, que tinha lá? Como é que funcionava isso? Aquilo eram uns mastodontes, né? Que as câmeras eram imensas, né? Tinha uma grua lá, não tinha? Tinha uma grua, que não foi no início, a grua veio bem depois, acho que já tinha 1 ano a TV no ar quando nós recebemos a grua. Os estúdios da TV eram na PUC, né? Eram pequenos, e dentro de um próprio estúdio tinha às vezes 4 locais diferentes para gravações. Sets de programas diferentes. Isso. E eu fiz vários outros programas também como locução, né? Porque haviam programas educativos mesmo, que seriam como aula de geografia, de ciências. Eram teleaulas, né? Teleaulas. Mas a maioria das pessoas era assim, aquele que tinha convidava amigos, parentes, então em determinados horários, principalmente à noite, porque a TV não era o dia inteiro, né? Ela, se eu não me engano, era das 6 horas da tarde em diante, até a meia-noite. E as pessoas se reuniam para assistir os programas, né? Como antigamente tinha o sarau, quando a televisão apareceu, ela tomou o lugar do sarau, né? Era uma rádio com imagem, né? Uma rádio com imagem, No início era isso, né? E o que tu lembra lá, já que tu estava saindo da meninice para ser uma adolescente, naquela época era bem diferente, mas tinham programas de rádio que eram passados direto lá da Piratini. Tinha um programa de auditório, tinha muita coisa, né? Tudo em geral era de auditório, porque a televisão no início era ao vivo, não tinha essa coisa de teleprompter ou decorar. Nem videotape, nem nada, né? Não, os decorados da gente tinha a dália lá no fundo, né? Se tu esquecia, estava lá escritinho, um ficava lá segurando, né, a dália. E os comerciais, tu lembra como é que eram feitos? Também era ao vivo. Eu mesma fiz alguns comerciais ao vivo. E depois, quando eu já estava na televisão mesmo, eu fiz alguns gravados, mas também eram assim, né, muito fracos para
hoje em dia, né? Se a gente for comparar maneira de fazer comercial antigamente com os de hoje, não tem comparação. Tinha programa infantil, né? O tal do Show Todd, algo do Todd, assim, não tinha uma coisa assim? Tinha. Tinha um, na rádio, tinha o Clube do Guri. Pois é, Clube Todd era o nome da Piratini. Chamava Clube Todd da Piratini. Esse eu não me recordo, mas eu sei que tinha. Show Valig, tu lembra sim, disso? Show Valig, sim. O Rodeio Coringa, que era um programa da rádio que passou para a televisão, que era um programa de gaúcho, né? Que era pelos Fagundes, se eu não me engano. Noticiário, tu lembra alguma coisa? Sim, existia, será? O noticiário era o Repórter S que passou a ser feito na televisão. Era o mesmo esquema, né? Eram como aqueles telejornais que se via antigamente no cinema, né? Que passava primeiro um desenho, depois um telejornal, depois um outro filme, comédia, aí que ia passar o filme, né? Que passava quase 3 horas dentro do cinema para ver tudo. Mas a televisão no início apresentava os telejornais meio parecido com aquele do cinema, porque eles pegavam as notícias do